CBN, eleições 2018. São 10h03 agora na capital de Mato Grosso do Sul. A CBN tem falado e dedicado grande parte do seu tempo neste período para falar de eleições, trazer informação. A gente traz entrevista, a gente traz denúncias e a gente traz questionamentos também. Afinal de contas, o Brasil passa por um processo de escolhas. É um processo em que nós, brasileiros, vamos escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores da República, governador de estado e o presidente da República também. É bom lembrar que este ano nós vamos eleger 2 senadores da República, vamos votar para 2 vezes para senador. E o que o brasileiro mais tem parado, refletido e desejado é que a corrupção vá embora, que a corrupção pare de atrasar, de atrapalhar o desenvolvimento da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado e do seu país. Mas como conseguir barrar a corrupção no nosso país? Para a gente conversar um pouco sobre isso, não para obter todas as respostas, mas pelo menos para a gente compreender um pouco mais o nosso papel na sociedade, nós convidamos o promotor de justiça, o Dr. Fábio Goldfinger, ele que é coordenador do Núcleo Eleitoral e do Patrimônio Público do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que muito gentilmente aceitou o convite para vir falar à CBN. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, bom dia, Otávio Neto, Lucas e demais equipe. Doutor, a gente se prepara para escolher, é um momento de escolhas, a gente pode escolher não mudar ou escolher mudar. E esse processo de mudança para poder tentar combater a corrupção, como é que o eleitor deve se portar na sua avaliação nessas eleições? Mais com a paixão de sempre ou com razão? Até porque hoje ele tem à disposição informação a um clique da mão dele. Como é que a gente pode contribuir, nós eleitores, eu me incluo, que vou votar também, como é que eu posso contribuir para tentar barrar o processo de corrupção que tanto corrói o nosso país? Bom, sem dúvida, as eleições estão aí, né, e reflete realmente num momento de mudança. O voto é o instrumento mais poderoso, né, que o cidadão tem para combater a corrupção, né? Então, partindo desse pressuposto, né, de que o voto é um instrumento para a manutenção do regime democrático, né, para a manutenção dessa maravilhosa república brasileira que nós vivemos, né? O eleitor, para exercer o seu voto, como você mesmo mencionou, ele tem acesso amplo e restrito às informações que ele quiser, inclusive disponibilizadas no site do TSE, do TRE, entre outras entidades não governamentais que ajudam o eleitor a se esclarecer sobre a atividade de determinado político. Então, o que a gente orienta ao eleitor é que ele procure mesmo o passado, né, sem restrição nenhuma, sem paixão, sem nenhuma forma de falar, mas será que eu... Ou preguiça, né, também, né? Acho que eu não queria fugir dessa palavra, mas nós precisamos disso, né? Nós precisamos que o eleitor se mova, né? Tenha a curiosidade, pelo menos, de verificar se aquele candidato é pelo menos o que a gente chama muito aqui de ficha limpa, né? Esse eu acho que é o pressuposto mais básico para a gente começar a mudar a cultura desse país. Doutor, esse período de campanha, a gente percebeu, a Lava Jato demonstrou isso, algumas outras operações também, que é, digamos, um momento que a corrupção, eu vou usar a palavra concretizada, mas a corrupção ela dura muito tempo, desde o momento que o acordo é feito, enfim. Mas em muitos casos, os pagamentos das propinas e Caixa 2 eram feitos justamente no momento do financiamento da campanha, coisa que havia sido acordado durante os contratos, licitações. Como é que as instituições de combate à corrupção, de controle, os ministérios públicos, a justiça, veem esse momento de campanha eleitoral como um momento que é crucial para evitar que a corrupção seja realizada, digamos assim? Pois aí, pelo que eu entendi, isso é uma praxe que o Brasil
sempre teve, e nós estamos tentando modificar essa realidade. Muitas empresas pagavam propina na hora da campanha. Isso que dizer, era que, na verdade, que os governos arrecadavam dinheiros para as campanhas futuras e também, no momento da campanha, arrecadava mais dinheiro para a realização das campanhas. Aí nós tivemos aí essa questão do financiamento de campanha, né, no financiamento público, aquela fortuna estrondosa para os partidos. O fundo eleitoral. Que eles mesmos decidiram para quem ia e quais os valores, né? Mas, enfim. Então, lógico, o Ministério Público, nesse momento das eleições, é um momento de preocupação, né, do Ministério Público e também do Poder Judiciário, né, em tentar conduzir as eleições de forma equilibrada e justa, né, para que todos tenham a utilização dos recursos que foram destinados, mas de maneira lícita, né, sem os denominados Caixa 2, né, que algumas medidas de corrupção dos quais eu gostaria de falar um pouco mais à frente, nós estamos tentando criminalizar também essa conduta de Caixa 2 e modificar a estrutura de financiamento. Tem parlamentar querendo descriminalizar, né, no Congresso também. É como se eu estivesse devendo a Receita Federal e de repente vai lá e corta a minha dívida. O que querem fazer? Por isso a mudança, por isso esse momento crucial, né, do nosso país, né, da mudança lá no Congresso Nacional, de pessoas que estejam conscientes, de congressistas, de deputados federais e de senadores que estejam conscientes de que precisa haver alterações legislativas e mudança de postura para o combate à corrupção. Isso é possível desde que eu denuncie, desde que o cidadão denuncie, desde que o cidadão acompanhe e ele não queira mais as práticas tão danosas ao dinheiro do imposto que ele mesmo paga. Mas como fazer para denunciar esses abusos? A gente sabe que há abusos diariamente. Ali na esquina, neste momento, alguém deve estar cometendo algum abuso eleitoral. Como é que eu denuncio isso aqui em Mato Grosso do Sul, doutor? Como é que eu faço para poder ver essa classe política tão viciada em atos ruins para a nação? Como é que eu denuncio e consigo ajudar a justiça, o Ministério Público a banir esse tipo de gente da política? Então, veja bem, agora nós temos você está dizendo de uma postura de repressão, né? Uma postura que a gente tem que evitar que isso aconteça. Exatamente. Né? Para isso acontecer, ele já roubou um dinheiro e já está fazendo. Então nós temos dois momentos distintos, né? Nós temos que evitar que isso aconteça e para isso nós precisamos renovar o Congresso Nacional. Não a questão de renovar todo mundo que está lá. É difícil, né? Vamos dizer assim, não é o político adequado para estar lá. Não é isso, né? Existem muitos políticos honestos, políticos que trabalham, políticos que são compromissados com o Brasil, né? Nós precisamos apagar também essa imagem que deixou transparecer aí, talvez em razão dessas operações, a que o Ministério Público ou o Poder Judiciário não gosta de políticos. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Para a subsistência da democracia, da qual o Ministério Público existe, né, na Constituição Federal de 1988, o político é essencial. Todos nós precisamos da atividade política. Todos nós precisamos dos políticos, mas nós precisamos dos políticos bons, daqueles que têm um compromisso com a Constituição Federal, daqueles que têm um compromisso com a democracia. O eleitor tem um papel mais fácil, consegue tirar de circulação muito mais rápido que a justiça, inclusive, né? Lógico, e esse é o momento. Agora, respondendo a tua pergunta, as denúncias elas podem ser registradas das mais diversas formas. É como você acabou de mencionar no início aí, que o eleitor tem o clique na mão, né? Tem lá o celular dele através de Disque Denúncia, tem no TRE, tem no Ministério Público Estadual, enfim. Tem na polícia, né? Olha, ele consegue. É querer. É querer. Atitude. Compareça ao prédio do Ministério Público que o eleitor ou o cidadão vai ser encaminhado ao promotor eleitoral, para o promotor eleitoral receber a denúncia e tomar as providências devidas. Existe o Ministério Público Federal, né, que fica naquele prédio lá na Afonso Pena, que também pode se deslocar até o Ministério Público Federal e lá registrar a denúncia também, né, porque o Ministério Público Eleitoral, é bom esclarecer para todos aqui, ele não é um órgão fixo dentro do Ministério Público, né? Ele
quem exerce as funções de Ministério Público Eleitoral é o Ministério Público Federal, com a participação de alguns promotores de justiça da esfera estadual que ajudam o Ministério Público Federal a fazer o exercício da fiscalização nas eleições e exercer as funções eleitorais. Em 20, a gente volta a conversar com o Dr. Fábio Goldfinger, do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, falando sobre corrupção eleitoral. Lucas Mamed. Doutor, para além das práticas dos eleitores, é importante também criar um ambiente institucional, né, que combata a corrupção por si. O Ministério Público Federal, até com grande adesão da população, chegou a lançar o pacote 10 medidas contra a corrupção, que foi barrado no Congresso, mas agora a FGV, Fundação Getúlio Vargas, junto com a Instituição Transparência Internacional, eles lançaram, né, um novo pacote de medidas contra a corrupção. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre esse novo pacote. Agora são 70 medidas, né? Então, Lucas, é isso mesmo. A FGV, né, Direito do Rio e São Paulo, junto com a Transparência Internacional, elaboraram, né, que a gente chama de novo pacote de medidas contra a corrupção. Então, esse pacote de medidas contra a corrupção, esse novo pacote, não tem um autor específico. É do Ministério Público Federal, é do Ministério Público Estadual, é do Judiciário, é dos políticos. Não. Isso foi construído com mais de 373 instituições que participaram, com mais de 200 especialistas na área, todos cadastrados, né, pelas essas instituições que elaboraram esse pacote com mais de 70 medidas, né? Quem quiser saber mais, eu peço que entre no site www.unidoscontraacorrupcão, né? Que no site não tem... Unidos contra a Corrupção. Corrupção.org.br. E eu peço aos eleitores, né, aos cidadãos daqui de Campo Grande, da região, a todos que estão nos ouvindo, inclusive pela internet, né, que acessem a esse site e adiram e visitem esse novo pacote, né, encampem essa campanha, né, além de e ajudem a divulgar, né? Ajudem a divulgar. Indique, fale sobre um amigo próximo sobre esse novo pacote. E que o seu candidato, né, questione o seu candidato se ele está apoiando esse pacote, né, de medidas anticorrupção, né? Então, a gente pede ao eleitor que, primeiro, veja se o candidato é ficha limpa, certo? Segundo, que o seu candidato tenha um apoio irrestrito ao regime democrático, um apoio irrestrito à democracia. E 3, que apoiem esse pacote anticorrupção, né? A título de exemplo, não é? Esse pacote traz, como forma de prevenção ao combate da corrupção, não é? Um portal gigante de compras públicas. Tudo vai estar ali na internet de maneira de fácil acesso, sem aquelas complicações de colocar CNPJ, né? Isso faz a pessoa desistir, né? Sem óbice, sem burocracia, né? Uma base de dados aberta, né, para toda a população, né? E também esse pacote prevê também que as obras públicas tenham um contrato de seguro, né? Porque a gente fica no prejuízo, não é isso? Né? As empresas vencem a licitação, né? Depois pegam todo o dinheiro, o poder público paga todo o contrato licitatório, a obra não acaba, a população fica sem o dinheiro e sem a obra, né? Então, tá aí a questão desse contrato em obras acima de 10 milhões de reais, né? Regras para limitar a transação e transporte de dinheiro vivo, né? O que mais fomenta a corrupção aí são essas malas de dinheiro que transitam pelo país, não é? A criminalização do Caixa 2, né? A forma de composição e seleção do STF, né? Enfim, o fim do foro privilegiado, a questão da atualização da lei de abuso de autoridade também, né? Que vale para o Ministério Público, que vale para o Judiciário, que vale para os políticos e todos os servidores públicos. Enfim, é um pacote muito bom. Ficha limpa para o servidor público, né? Quem for trabalhar no poder público tem que ser ficha limpa, não pode estar sendo processado por nada, embora tenha algumas cidades, alguns estados que tem essa legislação, mas essa legislação tem que valer para o âmbito nacional. E quem pode fazer essa mudança?
o nosso Congresso Nacional, o nosso deputado federal, o nosso senador. Por isso que ele precisa desse compromisso, desse pacote. Só assim nós vamos combater a corrupção. Muito bom, a gente agradece imensamente. Eu tenho certeza que até as eleições a gente quer convidar o senhor para voltar aqui, porque a gente sabe que é batendo, é orientando, é falando sobre isso todo dia que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas também percam o medo, né? E tenham consciência da força que tem na hora de fazer a decisão lá na urna e votar pela mudança, votar por um país melhor. Doutor Fábio, a gente quer agradecer imensamente a sua vinda à CBN, deixar o microfone aberto, o recado final ao eleitor. Obrigado aos ouvintes, obrigado Otávio, Lucas e toda a equipe da CBN. O meu recado ao eleitor é: o Ministério Público está à disposição da população, sempre esteve, nós somos um órgão que defende a sociedade brasileira, né? E que o eleitor vote consciente, né? Visite o site unidoscontracorrupção.com.org.br, né? Veja esse pacote de medidas e faça com que o seu candidato se comprometa a modificar essa situação que o Brasil vive na questão institucional, na questão legislativa e nessa questão cultural, né, de corrupção. Muito obrigado pela gentileza. Conversamos com o Dr. Fábio Goldfinger, promotor de justiça e coordenador do Núcleo Eleitoral e do Patrimônio Público do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. 10h26.